Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É mais um momento que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele nos concede para nessa manhã nós estarmos aí juntamente, orando, clamando, colocando a nossa vida no altar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um momento assim ímpar, né, que nós temos para louvar, para engrandecer, para colocar verdadeiramente a nossa vida no altar do nosso Deus. Esse Deus que tem cuidado de nós, tem feito toda a diferença na minha vida, na sua vida, que nós venhamos aí adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Que seja um tempo maravilhosíssimo diante desse Deus que tem verdadeiramente cuidado, né? Colocado as suas mãos potentes sobre as nossas vidas e falado conosco de uma maneira assim excepcional, amém? Glórias a Deus. Eu quero aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, estar falando a respeito dessa programação. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123. Essa programação, ela se chama Tabernáculo do Deus Altíssimo. Nós estamos aqui no bairro de Cascadura, glórias a Deus, zona norte do Rio de Janeiro. O horário dessa programação, hoje nós começamos aí às 8h30 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e responsável também por esse trabalho, amém? Glórias a Deus. Nós vamos estar trazendo aí um versículo do livro de Tiago e eu quero compartilhar com os meus amados amigos e irmãos, quero colocar aí verdadeiramente a nossa vida diante desse Deus que tem operado de uma forma assim sobrenatural nas nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Bela, seja bem-vinda. Amanhã nós temos live, tá? Todos os dias nós temos live para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, continuando aqui, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. A reflexão, nós temos refletido aí sobre a historicidade da igreja. A gente tem aí todos os dias dado uma palhinha, temos clamado ao Senhor aí por socorro, pedido a Ele que Ele venha fazer infinitamente mais. Hoje é dia 5, aleluia, do 5 de agosto de 2023. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos às 19 horas. E você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo e glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Também aqui, meu amado irmão, tenho deixado 2 links dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos, amigos que estejam aí assistindo os vídeos, né, deixando seu like, também compartilhando com aqueles que não conhecem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Hoje é sábado, um feliz sábado para todos meus amados irmãos. E amanhã nós temos a ceia do Senhor. Amém? Amanhã nós temos a ceia do Senhor e eu quero, aleluia, convidar você para que nós estejamos aí amanhã ceando, né? Você é o nosso convidado especial amanhã. Então, em nome de Jesus Cristo, se coloque aí, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já de antemão aí, esperançosos para que o dia de amanhã nós estejamos aí nesse memorial que o Senhor nos deixou, para nós estarmos aí verdadeiramente indo de encontro, aleluia, ao seu grande amor. Sabrina Vasconcelos, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido aí maravilhosíssimo. Amém? Glórias a Deus. Então eu quero aí, juntamente com os meus amados irmãos, abrir a Bíblia aí em Tiago. Vamos estar abrindo a Bíblia aí em Tiago para nós estarmos aí recebendo do nosso Deus nessa manhã. Amém?
Glórias a Deus, aleluia. Tiago, ele está antes de Hebreu um pouquinho, ou melhor dizendo, depois de Hebreus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Então peça ao Senhor com fé. Nós vamos estar entrando em oração agora, nós vamos estar falando com o nosso Deus. Esteja pedindo com fé, colocando aí diante do Senhor as suas petições. Nós sabemos que todas as áreas de nossas vidas, elas precisam ser cuidadas pelo nosso Deus. E muitas vezes a gente olha para uma pessoa, ela está doente, e a outra pessoa, ela não está doente, mas está com problema no casamento. Outras não estão com problema no casamento, mas estão com falta de dinheiro, para fazer aí as suas compras, pagar as suas dívidas. Então, em cada área da nossa vida, nós precisamos do Senhor, nós precisamos que Ele entre com as providências dEle. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos colocar a nossa vida no altar. Vamos estar falando com o nosso Deus. O pastor Carlos aqui, ele quer orar por você. E Deus vai fazer infinitamente mais por você, por todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando? Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida no altar, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aleluia, entrando com as providências, Senhor Deus de Israel, necessárias, Senhor Deus, para com teus filhos e para com as tuas filhas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado de nós, tem feito, Senhor Deus, magnificamente mais, Senhor Deus, do que nós temos pedido, magnificamente mais do que nós temos pensado. Seja o Senhor conosco, ó Pai, pega nas nossas mãos, ó Pai, nos dê, Senhor Deus, a direção correta, Senhor Deus, a que devemos seguir, ó Pai. Faça, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, com que tuas mãos potentes estejam, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ao nosso favor, ó Pai, Pai santo, Pai querido, coloque, Senhor Deus, as tuas mãos poderosas, ó Pai, sobre nós, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a romper com as barreiras, com as dificuldades, tudo que não tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, edificado com o teu nome, ó Pai, o Senhor venha tirar, ó Pai, mas que o Senhor venha nos conceder, Senhor Deus, a graça, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, o Senhor tem dado, Senhor Deus, com abundância, Senhor Deus, e também sabemos que é um favor imerecido. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, a romper com as barreiras, com as dificuldades, ó Pai, com tudo aquilo, Senhor Deus, que tem impedido, Senhor Deus, o teu servo, a tua serva, Pai, de prosperar, Senhor Deus, de ir mais além, Senhor Deus, esteja colocando por terra, Pai, pois nós precisamos, ó Pai, continuar caminhando, nós precisamos, ó Pai, continuar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, olhando também para os nossos filhos, para a nossa parentela, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aviva-nos, ó Pai, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Seja o Senhor para conosco, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nos fortalecendo, enchendo, Senhor Deus, os teus servos e servas, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, com a ação, Senhor Deus, do teu poder, com a ação, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai. Deus maravilhoso, Deus poderoso, ó Pai, faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, a tua glória, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, oh Deus, efetua, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o teu grande amor, o teu grande poder, faça, Senhor Deus, com que sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós, aleluia, nos colocamos, ó Pai, de acordo, Senhor Deus, aleluia, com a tua vontade, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos transpor, ó Pai, aleluia, as barreiras, ó Pai, que estão propostas, ó Pai, ó Deus de Israel, pois o Senhor, ó Pai, tem pego nas nossas mãos, ó Pai, se o Senhor tem, Senhor Deus, nos levantado, nos ajudado, ó Pai, a prosseguir, nós não podemos, ó Pai, ficar de maneira nenhuma, Senhor Deus, de prontidão, paralisados, Senhor Deus, mas nós queremos, ó Pai, seguir, Senhor Deus, nessa batalha, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, um novo dia, Senhor Deus, um dia de progresso, ó Pai,
um dia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, de nós estarmos, ó Pai, correndo aí as nossas maratonas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, e no final do dia, Senhor Deus, aquela vitória, Senhor Deus, gloriosa na Tua presença, Senhor Deus, Senhor Deus, e nos encher de satisfação. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja cuidando, Senhor Deus, aleluia, da criança, Senhor Deus, do adolescente, do jovem, do adulto, ó Pai, do ancião, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida, Senhor Deus, do matrimônio, ó Pai, do relacionamento familiar, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, opera, Senhor Deus, com teu querer, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Toma também, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que se encontram, Pai, aleluia, nas suas dificuldades, ó Pai, nas suas mazelas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nas suas aguras, Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, movendo, ó Pai, de íntima compaixão, Senhor Deus, para com teus filhos e filhas, ó Pai, fazendo com que eles, ó Pai, venham sair, Senhor Deus, verdadeiramente do monturo, ó Pai, do largo, Senhor Deus, de lodo, ó Pai, que eles venham, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, ultrapassando, Senhor Deus, os portões, ó Pai, celestiais, ó Pai, que possa o Senhor fazer morada, Senhor Deus, na vida deles, ó Pai, e que eles possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, ser protegidos e guardados pelo Senhor, pois o Senhor tem enviado, Senhor Deus, os teus anjos, ó Pai, para estarem, Senhor Deus, acampados ao nosso redor. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, aleluia, daqueles, Senhor Deus, que se encontram em abrigos, ó Pai, aleluia, daqueles que se encontram, ó Pai, ó Deus, em centros de recuperações, manicômios, ó Pai, asilos, Senhor Deus, prisões, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida, Senhor Deus, daquela mãezinha, Senhor Deus, que está na maternidade esta hora, Senhor Deus, para ter o seu filho, ó Pai, dê a ela uma boa hora. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão acamados, ó Pai, daqueles que têm clamado, Senhor Deus, pelo teu socorro, pelas tuas mãos potentes. Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, estendendo, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, com doenças, ó Pai, as quais são, Senhor Deus, crônicas, Pai, mas o Senhor, ó Deus, é Deus que dá vitória, o Senhor é Deus que protege, guarda, Senhor Deus, o Senhor é Deus que faça infinitamente mais. Assim, meu amado Senhor e Salvador, eu louvo e engrandeço, Senhor Deus, magnifico, Senhor Deus, ao teu poderoso nome. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, olha, Senhor Deus, com um olhar favorável, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aquela mãe de família, Senhor Deus, aquele pai de família, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, com um olhar, Senhor Deus, compassivo, um olhar de compaixão, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que venham ser sarados, curados, aleluia, que o milagre do Senhor esteja acontecendo na vida daqueles, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, no CTI, na UTI, Senhor Deus, muitas vezes em coma. Sim, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, com teu poder, com a tua unção, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, um milagre, Senhor Deus, que o teu povo precisa, Pai. Assim também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, por aquele pai de família que muitas vezes tem se colocado de joelhos, Senhor Deus, aquela mãe de família, aquele senhor de família, Pai, aquele jovem, ó Pai, que tem clamado, Pai, aleluia, Senhor Deus, por uma porta de emprego, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha, Senhor Deus, com teu olhar favorável, ó Pai, esteja, Senhor Deus, abrindo portas, Pai, para que teu servo e tua serva, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, ter o soro necessário, Senhor Deus, para levar, Senhor Deus, um mantimento para a sua casa, Senhor Deus, encher a despensa, a geladeira, abre as janelas do céu, ó Deus, derrama bênçãos, ó Pai, sem medida, esteja ajudando, Senhor Deus, o teu servo e tua serva, Senhor Deus, a ter, Senhor Deus, verdadeiramente o soldo, ó Pai, necessário para as responsabilidades mensais. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, maravilha de Deus nesta manhã, aleluia, glórias a Deus. Seja bem-vindo também, Marlene Conceição dos Santos, seja bem-vindo em nome de Jesus também, aleluia, aqui, Deus de Israel, que nome difícil, né? Mas que Deus esteja aí abençoando, aleluia, a Lulu também, que Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos nesta manhã, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então peça com fé, nosso Senhor, Ele entrará com as providências necessárias. Peça com fé e o nosso Deus, Ele operará com o seu milagre
E esse milagre, meu amado irmão, minha amada irmã, ele há de acontecer na minha vida, ele há de acontecer na tua vida, que nós venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ver Deus agindo com poder, com grande glória, com os milagres que tanto nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que o nosso Senhor, o Deus, aleluia, de Abraão, Isaque e Jacó, ele venha aí olhar para a minha vida, olhar para a tua vida, e que ele venha fazer infinitamente mais, que ele venha ser o nosso socorro, que ele venha aí verdadeiramente cuidar dos nossos filhos, que ele venha cuidar dos nossos netos, que ele venha aí cuidar do esposo, da esposa, que ele venha cuidar da criança, do adolescente, que ele venha cuidar do adulto, do ancião, que o nosso Deus ele venha fazer infinitamente mais. Que aqueles que estão doentes, que nós conhecemos, conforme a irmã Toinha, que Deus esteja aí abençoando, que Deus esteja indo de encontro ao Wilson, também a nossa amada irmã Lucinela pede oração para a sua irmã, né? Que Deus esteja aí abençoando, entrando com providência na vida da dona Tânia. São tantas pessoas que têm pedido oração, são tantas pessoas que têm aí clamado pelo socorro desse Deus Altíssimo, que muitas vezes nós esquecemos, mas o nosso Deus, ele não esquece de ninguém. Nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que as providências do Senhor sejam tomadas sobre a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar nessa manhã dando continuidade ao livro dos Mártires. Eu quero, com meu amado irmão, com minha amada irmã, dar continuação aqui do local que nós paramos, amém? Nós iremos começar uma história, né? Está dizendo histórico da vida, dos sofrimentos da morte de Sir George Wishart, estrangulado e queimado na Escócia por causa do Evangelho. No ano de 1543 de Nosso Senhor, havia na Universidade de Cambridge um mestre chamado George Wishart, geralmente chamado de Mestre George, dos Bentis Colleges. Este era um homem de estatura alta, calvo, e que usava um gorro francês da melhor qualidade para cobrir a sua careca. Julgava-se por sua fisionomia ser de caráter melancólico, usava uma longa barba negra e, além do mais, tinha uma boa reputação em seu país, a Escócia. Era cortês, humilde, amável, gentil, amante da sua profissão de mestre, desejoso por aprender e que já havia viajado vários países. Vestia-se de uma roupa longa até os seus pés, uma capa negra, e sua camisa era de um tecido branco grosseiro e tinha faixas brancas abotoaduras em seus punhos. Era um homem modesto, sério, temente a Deus e aborrecia a cobiça. A sua caridade nunca se esgotava, nem de noite nem de dia. A cada 4 dias, ele não fazia uma das 3 refeições diárias, exceto se tivesse algum motivo para fortalecer mais o seu corpo. Dormia sobre um saco de palha, em grosseiros lençóis novos, que quando eram por ele trocar, dava para as outras pessoas ao lado da sua cama. Tinha uma banheira na qual, quando os estudantes já haviam dormido e as luzes apagadas e todo o ambiente em silêncio, costumava banhar-se.
Ele tinha grande afeto por mim e por ele, e eu por ele. Ensinava com grande modéstia e gravidade, de modo que alguns de seus alunos o consideravam severo e quiseram matá-lo. Porém, o Senhor era a sua defesa e vis arte, após a devida correção pela vigilância deles, ensinava-os com uma boa exortação e retirava-se se o Senhor tivesse deixado para mim seu pobre menino aluno, para que ele concluísse o que havia começado, porque ele se mudou para Escócia, com vários membros da nobreza que vieram para formular um tratado de paz com o rei Henrique. Em 1543, o arcebispo de Saint Andrews fez uma visita a várias localidades da diocese, durante a qual várias pessoas foram denunciadas como hereges. Em Perto, dentre estas, várias foram condenadas à morte por heresia, a saber, William Anderson, Robert Lamb, James Finlayson, James Rutter, James Revelason e Ellen Start. Essas são as acusações contra essas pessoas. Respectivamente, as 4 primeiras foram acusadas de terem enforcado a imagem de São Francisco, após cravarem em sua cabeça chifres de carneiro e de fixarem um rabo de vaca na sua parte traseira. Porém, o motivo principal da sua condenação foi terem comido um ganso em dia de jejum. James Revelson foi acusado por ter adornado a sua casa com um diadema triplo do coroamento de São Pedro, entalhado em madeira, o que foi considerado pelo arcebispo como uma atitude de escárnio em relação ao seu cordel máximo. Ellen Stark foi acusada de não ter o costume de orar à Virgem Maria, especialmente após o parto. Todos foram julgados culpados pelos seus delitos, de que eram acusados e imediatamente sentenciados à morte. Os 4 homens à forca por comer o ganso, James Revelson a ser queimado e a mulher que havia acabado de dar à luz. A um bebê e o amamentava, foi condenada por ser posta em um saco e em seguida afogada. Os 4, juntamente com a mulher, foram mortos no mesmo dia, porém James Reverson foi executado alguns dias depois. Os mártires foram conduzidos por um grande número de homens armados, porque temiam uma rebelião na cidade. O que realmente poderia acontecer se os homens não tivessem estado na guerra até o lugar da execução, que era o local onde geralmente sacrificava os ladrões, isto é, para que fizessem com que a sua causa parecesse ainda mais odiosa perante o povo. Todos estes mártires consolavam-se mutuamente e asseguravam uns aos outros
que seriam juntos, aleluia, que ceariam juntos no reino dos céus. Naquela noite, encomendaram-se a Deus e morreram com constância no Senhor. A mulher desejava morrer juntamente com seu marido, porém não lhe foi permitido. No entanto, ao segui-lo ao lugar da execução, deu-lhe conselho. Executou a perseverança e a persistência por causa de Cristo. E após despedir-se dele com um beijo, disse-lhe: esposo, regozija-se por termos vivido juntos durante muitos dias felizes. Porém, esse dia em que somos obrigados a morrer, nos deveria ser ainda mais feliz, porque a partir de então teremos um gozo eterno. Por esta razão, não lhe darei uma boa noite, porque nos encontraremos subitamente em gozo no reino dos céus. Depois disso, a mulher foi levada ao afogamento, e apesar de ter um filho recém-nascido, os implacáveis corações dos inimigos não foram de modo algum movidos. Assim, depois de haver entregue os seus filhos aos cuidados de seus vizinhos por causa de Deus, e de dar o bebê que amamentava a uma ama de leite, selou a verdade com a sua própria morte, com o desejo de propagar o verdadeiro evangelho em seu próprio país. George Wishart deixou Cambridge em 1544 e, ao chegar à Escócia, pregou primeiramente em Montrose e depois a Dudley. Neste último lugar, fez uma exposição pública da Epístola aos Romanos com tal unção e liberdade que alarmou sobremaneira os papistas. Com as consequências disso, por investigação do cardeal Beaton, arcebispo de St. Andrews, um tal Robert Min, a principal autoridade de Dundee, foi a igreja onde Wishart pregava e, no meio do seu discurso, disse-lhe que não perturbasse mais a cidade, porque estava decidido a não admiti-lo. Este repentino inconveniente surpreendeu muito a Wishart, que após uma breve pausa olhou ressentido para aquele cidadão e para a sua audiência e disse: Deus é a minha testemunha de que jamais vos tentei perturbar, mas confortar sim a vossa turbação. Dói mais a mim do que a vós mesmos, porém estou muito seguro de que a recusa em relação à palavra de Deus e a expulsão de seu mensageiro não vos perseverará, ou melhor dizendo, vos perseverará, isso mesmo, de perturbação, mas sim a atrairá, porque Deus vos enviará ministros que não, aleluia, temam o fogo, nem ao desterro. Eu vos ofereci a palavra da salvação. Ao arriscar a minha própria vida, tenho permanecido entre vós, agora vós mesmos me expulsais. Porém, devo declarar a minha inocência diante de Deus. Se tivesse grande prosperidade, então não sou dirigido pelo Espírito de verdade. Porém, se vierem sobre vós perturbações inusitadas, deveis reconhecer a causa e voltar-vos a Deus, que é clemente e misericordioso. Porém, se não vos voltardes após a primeira advertência, ele vos visitará
com o fogo e com a espada. Ao terminar este discurso, deixou o púlpito e retirou-se. Depois disso, foi-se ao oeste da Escócia, onde pregou a palavra de Deus e foi bem acolhido por muitos. Pouco tempo depois deste episódio, o Dr. Wizard recebeu notícias de que a praga havia se espalhado em Dundee. Esta epidemia teve início 4 dias depois de ter sido proibido de pregar ali. E foi tão violenta que quase não se podia crer na quantidade de pessoas que morreram. No período de 24 horas, quando isso lhe foi relatado, apesar da insistência de seus amigos para detê-lo, decidiu voltar lá e disse: agora estão turbados e precisam de consolação. Quem sabe esta situação permitida por Deus lhes fará agora exaltar, reverenciar a palavra de Deus, em que anteriormente tiveram em menor estima. Em Dundee foi recebido com grande gozo pelos que eram piedosos. Escolheu a porta oriental como seu lugar para pregações, de modo que os sãos poderiam estar de um lado de dentro e os enfermos do lado de fora para ouvi-lo. Tomou o seguinte texto como tema de seu sermão, enviou a sua palavra e o sarou. Durante o seu sermão, estendeu-se principalmente no que diz a respeito às vantagens, a consolação contida da palavra de Deus nos juízos que sobrevêm por causa do menosprezo e da rejeição da mesma, a liberdade da graça de Deus para com todo o seu povo e a felicidade dos seus eleitos, aqueles que ele mesmo retira deste mundo miserável. Os corações dos ouvintes relevaram-se de tal ponto diante da força divina desse discurso que vieram a não considerar a morte como temor, mas ter como felizes aqueles que seriam então chamados, pois não sabiam se Deus voltaria a ter tal misericórdia para com eles. Depois disso, as pestes se aplacou e o Wizard visitava constantemente que jaziam na hora fatal, os consolava com as suas exortações. Amém? Glórias a Deus. A gente precisa, amados irmãos, receber a Deus com carinho, a Deus com amor, a Deus com dedicação, e Ele entrará verdadeiramente com seu socorro na nossa vida, e a gente é guardado pelas mãos potentes do nosso Deus. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar para nós estarmos terminando nessa manhã, que Deus possa aí nos ajudar poderosamente na data desse dia. Amém? Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que temos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, aleluia, a receber, Senhor Deus, o Senhor com carinho, com amor, com dedicação, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, colocando as tuas mãos potentes, ó Pai, aleluia, sobre a vida, Senhor Deus, de todo meu amado irmão, irmã, Senhor Deus, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Seja o Senhor conosco, ó Pai. Aleluia, nos abençoe, faça, Senhor Deus, com que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos. Dê, Senhor Deus, a cada um dos teus servos, ó Pai, um feliz sábado, que sejam, Senhor Deus, abençoados para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando também a nossa amada irmã Valéria aí. Aleluia, que Deus esteja aí operando sobre a vida do Marcos Fernandes, né?
Que Deus esteja operando sobre a vida de todos os meus amados irmãos, Paulo Renato também. Deus esteja abençoando, seja aí um dia maravilhoso para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Abração do pastor Carlos, fica com Deus e Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Fica na paz.